Tudo bem? Hoje, sexta-feira, como combinado semana passada, estou aqui novamente para desvendarmos os códigos dos nossos filhos. E hoje, como eu postei mais cedo, nós vamos falar sobre complexos. Complexo. O que você quis dizer com complexo, Elisa? A gente vai passear pelas fases em que os nossos filhos passam, desde o momento em que eles nascem. Hoje a gente vai falar até a idade aí de 6 anos, que é até a terceira fase que nós vamos estar comentando hoje. E vocês vão ver quantos códigos que a gente nem imagina. Como pai, como mãe, a gente nem imagina. Mas eu vou estar trazendo cada um deles para vocês, explicando bem direitinho. E gostaria da participação de cada um de vocês, contribuindo, perguntando, trazendo as experiências. Eu conto com cada um. E agora é a hora da gente mandar aquele aviãozinho. Ó, já vou dar boa noite aqui para a Júlia, Janete, Aline. Vamos mandar o aviãozinho para os nossos amigos, relembrar cada um deles, que todo mundo já sabe, né, da nossa live, nossos encontros todas as sextas-feiras. Mandar para aquelas gravidinhas, olha só. Tô mandando aqui, vocês mandam daí, tá bom? A live está imperdível, muito conhecimento, muito tema importantíssimo. E eu garanto para vocês que vocês vão lembrar muito da infância de vocês. Vai servir bastante. Coisas que você não tinha ideia e você vai falar, nossa, como faz sentido. Como tá fazendo sentido, Elisa? E eu espero que cada um de vocês falem aqui, conversem bastante hoje comigo. Vamos ter um bate-papo bem legal. Ó, estou mandando aqui para Val, que é mamãe. Mandando para Raíza, tá esperando o primeiro bebê. Vamos lá. Compartilhando para a gente deixar a live mais rica ainda, pessoal. Sérgio entrou. Boa noite. Vai ser uma live extraordinária. Vai sim, Júlia. Vamos chamando todo mundo? Vamos iniciar nossa live dessa sexta-feira, dia 26. Eu não sei como é que está sendo aí na casa de vocês, mas aqui em Imperatriz do Maranhão, hoje é feriado, né? O nosso governo, ele antecipou, o governo estadual, ele antecipou o feriado de julho. Então temos aí sexta, sábado e domingo, um feriadão. Então vamos aprender, né? Vamos estudar, aprender, aproveitar os momentos que temos aí de folga. Isso é, se pai e mãe tem folga, né, pessoal? É bem isso. Então vamos começar, vamos iniciar nossa live conversando sobre alguns temas. Hoje eu fiz um esqueletozinho para a gente não se perder. E você pega um papel, canetinha, vamos anotando, porque são assuntos importantes. Todos aqui sabem que eu faço psicanálise, estou formando agora no meio do ano, já estou há 2 anos e meio. Uma turma maravilhosa, professores extraordinários que me apresentaram a psicanálise e eu sou cada dia mais apaixonada. É um mundo que encanta e o conhecimento, ele traz muita clareza, né? E nós que somos pais e mães, a gente identificar na infância algumas situações que vão fazer com que os nossos filhos ver filhos prósperos, filhos bem resolvidos, filhos que saibam andar com as próprias pernas, como já falam por aí. Voltou, pessoal? Tá bom, né? Eu acho que eu vou voltou? Pessoal, tá conseguindo me enxergar? Acho que voltou agora. Carol, tá conseguindo ver? Começou a chover aqui, eu acredito que a internet oscilou. Boa noite, mãe. Voltou, né, Carol? Beleza, então. Então, se voltou, vamos continuar. Bem-vinda para vocês que chegaram agora. Já comecei aqui a live explicando sobre o que vamos falar hoje. Fiz um esquema bem legal para a gente estar pontuando algumas situações, pontuando as fases. Ó, na casa da Carol, tá chovendo. Como tá chovendo no nosso Maranhão, hein? Tem chovido muito aqui. Voltou, pessoal? Aparece assim, vídeo pausado. Acho que hoje vai ser assim. É porque o conteúdo tá muito bom, sabe? Tá muito bom, então tá travando o tempo todo. Mas eu vou vencer esse desafio, não? A gente vai até o fim. Quem tá comigo, levanta a mão. Vamos até o fim. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Podemos dar continuidade aqui? Tá tudo ok? Vamos ver aqui. Vai dar certo sim.
Deixa eu ver só minha internet aqui. Eu tô aqui, isso aí, vamos lá. Então, iniciando nossa live hoje, falando sobre os complexos, né? Deixei essa interrogação, mãe e pai falando de complexo. Elisa, complexo. Ah, você tá falando de pessoas complexadas? Não. Você tá falando de quê? Então, vamos seguir aqui um roteirinho pra gente não se perder. Por favor, perguntas, comentários, sugestões, né? Os nossos filhos nascem, eles passam por algumas fases, segundo Sigmund Freud, que é o nosso psicanalista, o pai da psicanálise e quem a gente estuda e esclarece várias coisas, várias situações, várias fases que os nossos filhos passam. A primeira delas é a fase que vai de 0 até 1 ano de idade. Tá travado? Sérgio Murilo, tá ouvindo aí? Tá travado? A Julinha falou aqui que tá travado. Muita chuva, mas vai dar certo. Vamos lá. Boa noite, você que entrou agora. Não travou, né? Ah, então tá ótimo. Aline, obrigada. Então vamos voltando. A primeira fase que a gente vai conversar hoje é de 0 a 1 ano de idade. Elisa, por que essa fase é importante? Né? Por que essa fase é importante? Na psicanálise, Freud ele denominou essa fase como chamada fase oral. Fase oral que quer dizer o quê? Fase oral é porque a imagem está travada, gente. Alguém mais vendo a imagem travada? Ou está ok? A Carol disse que está ok. Imagem ok, pessoal? Estão me ouvindo? Conseguindo ouvir? Tudo certo? Júlia, tá tudo ok? Tá normal? Ó, a Aline tá dizendo que tá normal, tá? A Sônia, Soninha, boa noite! Então vamos lá, vamos continuar. Então, vamos falar da primeira fase. Ah, Elisa, não me interessa saber da primeira fase, meus filhos já têm 10, 12, 15 anos. Interessa sim. Às vezes você vai descobrir coisas suas que aconteceram lá nessa fase e você, puxa, olha só, eu não tinha nem ideia. Então vamos lá, está normal, né? Obrigada. A fase oral, ela vai de 0 até 1 ano de idade. O que quer dizer essa fase? Quando o bebê nasce, a maneira como ele se expressa e que ele recebe carinho é através da boca. Exatamente. Então, o sugar, o mamar, não é só uma questão de alimentação. Não é só você amamentar o bebê e esse sugar dele alimentou e tá tudo ok. Não, é uma fonte de prazer e é onde o sensor é sensorial. É tudo na oralidade, tudo aqui na boca. Então, por isso aquela necessidade de quando a criança nasce, quando é bebezinho, tudo ela leva até a boca. Os brinquedos que até muitos pais falam que compra aqueles mordedores, compra vários brinquedinhos que é próprio para a criança levar à boca, ela não quer. Ela quer uma escova de cabelo, ela quer um pente, né? Quem nunca aconteceu aí com vocês? Aqui em casa aconteceu. Então, essa necessidade de levar objetos à boca é pela sensação de prazer mesmo. Mas Elisa, você está falando de que tipo de prazer? Da sensação de prazer da criança, né? Tudo é através dessa fase oral. E alguns pais não conseguem lidar, não sabem lidar e às vezes repreendem de uma maneira muito brusca. Acontecem briga, tem pai, eu já presenciei alguns pais tirando objetos da boca da criança que está com a mãozinha, leva a boca, dando tapinhas, sendo meio grosseiro, violento. Essa fase, vamos lá, vai dar certo. Eu tô esperando, aparece vídeo pausado, eu fico aguardando. Quando voltar, vocês me avisem, por favor, tá, pessoal? É muita chuva. O barulhinho da chuva tá bom. Voltou? Já estão me vendo, me ouvindo? Dá um joinha, dá um ok. Ok, beleza. Obrigada, Soninha. Obrigada. Então, nessa fase de 0 até 1 ano de idade, a criança, ela tem estabilidade através da boquinha, da oralidade dela, o carinho, o aconchego. Então, essa fase ela é
Oi. Então, ela é muito importante que vai criar um vínculo através disso. Ela ainda não tem muito consciência do todo dela, mas a questão do sugar, por isso que o bebê já nasce aprendendo a sugar, né? Então, é através dessa fase oral, o mamar, como você está falando. Então, o carinho, o aconchego, tudo ele vai sentir através da fase oral, através da sua boca. E, Elisa, as pessoas que elas tiveram alguma, não é deficiência, que aconteceu alguma coisa na fase oral, quando elas eram bebês, o que pode acontecer lá na vida adulta? O que pode vir a desenvolver? Também, né, Sérgio? Pode acontecer esse desejo por essa satisfação oral, ela pode ser uma compulsão alimentar, ela pode acontecer vícios como roer unha, mascar chiclete e até fumar. O vídeo voltou, pausou. Pessoal, vocês... Vamos lá. Na segunda fase, é a fase de 1 até 3 anos. Essa fase ela é chamada fase anal. Calma, não se assustem. Elisa, como assim? Como é que você vem falar isso aqui? A fase anal, que é de 1 a 3 anos de idade, ela remete a quê? É quando a criança, ela começa a deixar as fraldas. Nós psicanalistas chamamos de... Ela começa a ter controle do esfíncter. Exatamente. Ela começa a aprender a usar o troninho ou o piniquinho, como vocês queiram chamar. É engraçado que aqui na nossa casa, essa transição ela foi muito tranquila, né? Vamos falar que a fase anal, que é chamada por Freud, né, que vai de 1 a 3 anos de idade, ela foi muito tranquila. Com 1 ano de idade, as meninas, é muito engraçado que a avó materna, minha mãe, quando elas completavam 1 ano, minha mãe dava de presente um piniquinho, para elas aprenderem a ir usando. Então, foi uma transição muito tranquila. Elas até 1 ano e meio já não usavam mais fralda nem para dormir. É claro que cada criança tem o seu tempo. Então, a maneira como você lidar com essa fase anal da criança é muito importante. Por que voltou, pessoal? Travou? Me deem um joinha aí que deu uma travada, mas eu acredito que voltou. Peraí. Tá tudo ok, pessoal? Me ouvindo, me vendo? Tudo ok? Então vamos lá. Então, nessa fase anal de 1 a 3 anos de idade, onde a criança está aprendendo a controlar o xixi, como a gente fala, aprendendo a usar o banheiro, né? Aprendendo a segurar o cocô. Alguns pais, às vezes, eles tomam algumas medidas meio enérgicas, porque ela não consegue segurar, ou fez só na calcinha, ou fez na cueca, ou então essa questão de repreender a criança ainda não tem controle total dos esfíncteres dela, pode causar alguma situação lá na frente, na fase adulta. Nossa, Elisa, tem tudo a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, pessoal, tudo a ver. Freud, que é o nosso pai da psicanálise, eu vou repetir, ele explica isso de uma maneira muito, muito, muito assertiva. E eu percebo porque eu já passei por isso aqui em casa, já passamos por essas fases e é muito interessante. E voltando na minha fase, lá atrás também, algumas coisas que refletem hoje na minha vida adulta. A questão de intestino preso. Nossa, Elisa, o que tem a ver a fase anal com intestino preso? Nada a ver, mas isso é alimentação, exercício físico. Também, né? A gente está colocando algumas situações, não vai acontecer com todo mundo, lógico, mas imagina você. O seu filho está nessa idade e ele está aprendendo ainda a controlar o xixi e o cocô, né? E aí você acha que ele já está completamente sem as fraldas, já não usa fralda e por acaso acontece dele fazer num lugar errado, dele se sujar e você repreendê-lo. Então você está passando a mensagem para ele que ele precisa guardar aquilo ali. Porque a criança ela não entende. Ué, como é que hora eu faço, né? Eu vou lá no piniquinho, no vaso, faço, meu pai e minha mãe, oh, parabéns, ele fez. E na outra vez eu estou fazendo e eles estão brigando, repreendendo. Então fica meio que uma confusão. Voltou, pessoal?
Então fica uma confusão, fica meio confuso na cabeça da criança. Ora eu posso, ora eu não posso, eu não estou entendendo. Então essa fase ela tem que ser muito bem trabalhada. Pais e mães, realmente dá muito trabalho quando nossos filhos estão saindo das fraldas, porque você tem que várias vezes levá-lo ao banheiro, várias vezes. À noite você precisa acordar para levá-lo ao banheiro, para ele não fazer xixi na cama. Então é trabalhoso, mas é uma fase que você acompanha muito de perto. E aí, trazendo um pouquinho para vocês sobre essa fase anal, né, que tem esse nomezinho. Olha só, você que não fica o tempo todo com o seu filho, que fica com babás ou fica com os avós, é uma questão a ser combinada e conversada, porque cada um vai lidar de uma forma. E então tem que existir a congruência. Eu tô aqui com o meu esqueletozinho, viu, pessoal? Por isso, de vez em quando eu olho pra cá, mas tá tudo certo. Então, temos que entrar numa congruência com os colaboradores, com os nossos parentes que ajudam, uma irmã, a avó, o tio, a tia. Tem que entrar num consenso e eles entenderem como que é feito lá na sua casa. Como é que é lidado com isso. Como é que você lida com isso, né? Então, é uma fase importante, esse momento de tirar a fralda, o controle dos esfíncteres do seu filho e da sua filha. Uma fase muito importante. E vale a gente falar aqui também sobre as consequências dessa fase, quando ela não é bem... Voltou, pessoal. Engraçado que a chuva aumenta, aí o sinal, vídeo pausado. Voltou, né? Ah, obrigada, Sérgio. É muito interessante que quando eu comecei a fazer psicanálise, eu comecei a entender várias situações, tanto que eu vivi quando criança, quanto com as minhas meninas quando pequenas, e na convivência com os parentes, com amigos que têm filhos pequenos também. Eu comecei a entender e, pessoal, é transformador, como uma situação que às vezes você pode até passar desapercebido, os pais e a mãe nem percebem que fazem, e aquilo ali tem uma dimensão muito grande lá na frente. Muito grande mesmo, muito importante. O reflexo lá na vida adulta desse indivíduo é muito incrível como acontece. Ó, a Aline falando, a criança quando faz xixi na cama e os pais brigam, repreende, o que pode desencadear com isso? Aline, o que acontece? Depende da idade também da criança, né, Aline? Porque aprendendo a controlar, né, a vontade, vamos colocar assim, a vontade do xixi. Então, ela sente, mas ela consegue segurar até chegar no banheiro. Depois disso, ela já não consegue. E é igual eu já falei, cada criança tem o seu tempo, cada criança vai demorar, ou vai ser mais cedo, vai ser mais tarde. Então, depende muito. Agora, quando repreendida, na fase em que ela ainda não tem controle do xixi ou do cocô, ela vai entender o quê? O que eu estou fazendo é errado. Então, ela não compreende ainda, porque ela não conseguiu segurar, mas meu pai está brigando, papai está brigando, mamãe está brigando. É errado eu fazer xixi. E no caso do número 2, né, do cocô, ela vai tentar segurar o máximo possível, prender. Quando acontece isso de uma maneira recorrente e de uma maneira que vai estar acontecendo constantemente, do pai repreender, da mãe repreender, o que acontece? A questão fisiológica, prisão de ventre, hemorroidas. A questão psicológica, essa criança pode se tornar, gente, não é regra, né? Vamos entender isso. Eu estou falando de uma maneira assim geral. Ela pode se tornar um adulto acumulador. O que tem a ver, Elisa? Acumulador, isso mesmo. Tem estudos que comprovam que essa criança vai se tornar acumuladora, porque ela guarda. Ela pode desenvolver também, Aline, a questão do perfeccionismo. Tem que ser perfeito. Eu não posso fazer aqui, eu não posso fazer ali, tá errado, é sujo, tá saindo de mim. É sujo. Análise bem profunda. Então, eu vou trazer de uma maneira que a gente consiga
no que acontece corriqueiramente, né? O que acontece na vida real e acontece aí na sua casa, acontece aqui na minha casa, para a gente entender de uma maneira mais simplificada. Então, Aline, acumuladores, perfeccionistas, a questão fisiológica, né, da prisão de ventre. Então, pode acontecer várias situações. A questão também de complexo de inferioridade, porque ela sempre foi repreendida, sempre foi repreendida. Então, eu me vejo como que, então, eu vou começar a desenvolver um complexo de inferioridade. Acontece com algumas crianças, adultos aí, né, podem agora estar olhando lá para trás e, ops, né? Aquelas pessoas que, como o Sérgio colocou, guardam caixas, latas vazias, acumuladoras mesmo. Acumulador pode ser de coisas valiosas, coisas sem valor, mas acumulou, não consegue se desfazer de nada. Ah, eu não uso mais isso. Pode acontecer também. Toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Também é uma das coisas que é desencadeado nessa fase. Adultos inseguros, Sérgio está lembrando também, situações que a gente deixa passar e são importantíssimas. Aquelas crianças que vão para a escola, né, ainda na fase, a partir do 6º mês, com 1 ano, 2 anos, que é feito o desfraude na escola. Como é que é feito isso? Como é que a escola trabalha isso? Então, é uma questão de observação, e eu volto a falar, né? Nós pais devemos estar atentos, devemos estar prestando atenção em tudo. Então, se eu preciso levar meus filhos para a escola, ainda usando fralda, deixa eu fazer uma visita, deixa eu ver como é que é feito esse desfraude. Isso é muito importante, pessoal. Parece uma bobagem, né? Alguns pais não ligam, alguns pais por não entender mesmo, por não compreender a seriedade desse assunto. Então, essa é a fase anal, é a segunda fase. Então, falamos da fase oral, a questão da sucção e do prazer através da boca, por isso que a criança leva sempre tudo à boca. Falamos da fase anal, que é a questão do controle do xixi, né, e do cocô, que nós chamamos, nós psicanalistas, controle dos esfíncteres. Eles estão aprendendo a segurar, né? Sentiu vontade, opa, peraí, dá tempo de ir no banheiro. Estão aprendendo a controlar isso. Por isso que não cabe repreensão. Eles não sabem ainda, eles não conseguem. Fisiologicamente, para eles ainda não é possível. Então, como é que eu vou repreender? Né? E eles não conseguem entender isso. Elisa, mas é consciente? Aí eu vou trazer esse pensamento. É consciente isso? Acontece isso aí lá na frente? Ah, eu vou ser isso? Porque... Não. Fica tudo guardadinho no inconsciente. E lá na frente ele vai desenvolver todas essas questões que a gente falou, né? Então agora a gente vai para a fase 3. Pessoal, tá para entender até agora? Sérgio, Aline, Michele, todo mundo está conseguindo entender, compreender? Eu estou falando de uma forma clara, porque são assuntos complexos, profundos. Eu estou trazendo aquilo que na prática é uma coisa importante ainda da fase 2, né? Quando você ainda tem um filho, quando você tem um filho e está esperando o segundo bebê. Tem até uma amiga minha que está esperando o segundo bebê. Então, o filho mais velho, ele já está ali com seus 4, 5 anos, já saiu da fase das fraldas, já saiu da fase anal, que chamamos, e ele está entrando na fase fálica, que é a que eu vou falar. E aí, chega o bebezinho, o irmãozinho caçula. E o irmãozinho caçula, ele vai passar, obviamente, pela fase oral e vai chegar na fase anal. Então, esse bebezinho pequeno, ele vai chegar, e alguns parentes, algumas pessoas próximas a você, minhas filhas já ouviram isso e a gente conseguiu reverter, digamos assim. Quem nunca ouviu assim, quando teve o segundo filho, quem tem aqui o segundo filho? Aí vira pro seu mais velho e fala assim, nossa, vai ficar de canto, perdeu o colo, perdeu o lugar. Quem nunca ouviu isso? A minha filha mais velha já ouviu. E a gente conseguiu conversar e fazer com que ela entendesse que o lugar dela é dela e o da caçula sempre foi o da caçula. Então, acontece desse filho mais velho
por essas situações e tantas outras, porque o bebê demanda muito mais atenção, obviamente, que o filho mais velho, ele que já tinha deixado as fraldas, voltar de mamadeira, voltar a tomar mamadeira. Alguém conhece alguma situação que já aconteceu isso? Tô revendo essa cena aqui, meu filho de 3 anos e meio, aí veio o segundo filho. Olha só, Aline, diz que não acontece. Gente, acontece. Infelizmente, nem todas as pessoas elas conseguem compreender que algumas frases, algumas atitudes, elas vão ter um impacto muito grande lá na frente. Então elas falam, não é por maldade, mas elas falam, elas ouviram de alguém e aí elas falam. Então, é isso que o Sérgio colocou na fase anal de regressão, ela é muito importante. Então, tem também que saber lidar quando você tem o primeiro filho e chega o segundo. Saber ter momentos especiais só com aquele seu primogênito, porque o bebê sempre vai exigir mais de você, né? Amamentar, trocar fralda, colo, tudo, uma precisa de atenção. Então, para que não aconteça isso, para que ele passe pelas fases, que ele siga em frente, né? Que não regrida a uma fase anterior, você tem que estar atento e ter os momentos, especialmente com o primogênito. Isso é muito importante. Isso vai dar um reforço psíquico para ele sem tamanho. Vai reforçar sentimentos, vai reforçar o pertencimento dele. Eu sei que o meu lugar nesta família, na minha família, é esse aqui e ponto. Ninguém vai tirar. É meu lugar. Esse é o meu lugar. Meu irmão chegou, minha irmã, e esse é o lugar dela. Ponto. Ele vai entender isso, você não precisa falar. Então, é o pertencimento, que vamos entrar agora na fase 3, que fala justamente disso. Então, agora chegamos na fase 3, que eu considero uma fase, todas são importantes, obviamente, mas ela é um pouquinho mais complexa, como falamos sobre os complexos, ela vai trazer um complexo que vamos ver o que a Aline está falando aqui. O mais novo, com 2 anos, já não usava mamadeira. Olha só, com 2 anos não usava mamadeira, olha só que legal. Quem aqui já ouviu, que está aqui na live já ouviu? Hanna entrou aí, boa noite, Hanna, seja bem-vinda. Quem já ouviu falar sobre complexo de Édipo? Vamos ver se alguém se habilita aí a falar pra gente sobre o complexo de Édipo. Ela entra na fase fálica. Freud trouxe esse aqui, pessoal. Freud contou para nós sobre este complexo de Édipo e que algumas crianças passam, os meninos, de uma maneira especial, pelo complexo de Édipo, e essa fase ela compreende a idade de 3 a 5 anos. Então ela vem depois da fase anal e é uma fase onde a criança vai começar a entender o lugar dela na família, ela vai entender sobre limites, ela vai entender sobre respeito, ela vai compreender as suas vontades. Estão entendendo? Mais ou menos? Vamos lá. Então, neste momento, que é a fase fálica, a criança ela vai tomar conhecimento dos seus órgãos sexuais, ela vai entender que ela é menina, o menino vai entender que ele é menino, eles vão começar a se perceber no meio familiar. Eles já passados pela fase oral, passados pela fase anal, controlando o seu esfíncter, né, de xixi, de cocô, agora eu vou me entender como pessoa. Eu sou um ser, eu sou o menino ou eu sou a menina, né? Eles se reconhecem, eles já sabem quem eles são. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Alguém já viu, e alguns pais até acham bonitinho, que o pai vai dar vai fazer um carinho na mãe, vai dar um beijo, e o filho empurra o pai, ele quer a mãe só pra ele? Alguém já viu isso aqui? Vamos ver. A Aline, que tem 2 meninos, talvez tenha vivido isso. A Michele, que tem um rapazinho, talvez já tenha vivido isso. Vamos ver se alguém vai se habilitar aqui e contar para nós. Eu já vi, né? O marido vai dar um beijo, a mãe tá segurando o filho no colo, nessa idade de 3, 4 anos, e o filho... Não, Aline, não aconteceu aí não.
e o filho empurra o pai. O filho não quer que o pai chegue perto da mãe. É muito engraçado que eu já vi situações de o pai e a mãe ficarem meio que provocando, né? Assim, mas já viu isso acontecer, né? E o engraçado, que não é engraçado, é que o filho sente ciúme de verdade. Ele quer a mãe só pra ele. Ó, na casa da Michelle também não. Então, assim, essa fase do complexo de Édipo é quando o menino, ele olha o pai. Gente, isso é inconsciente, não é que ele ele olha pro pai dele e cria um plano. Não, não é assim. Inconscientemente falando, o menino entende que o pai é da mãe, a mãe é do pai. Mas não, ele quer a mãe só pra ele. Entendeu? Ele quer a mãe só pra ele. E aí ele começa a ver o pai como um rival, mesmo admirando o pai, olhando o pai e se identificando sexo masculino, e ele quer que aquele amor todo que a mãe tem pelo pai sinta por ele. É muito legal, é muito interessante isso, né? E aí o que acontece nessas situações, Elisa? Ó, a Michelle, às vezes a minha menina fazia isso. É engraçado, Michelle, que aí a gente chama de complexo de Electra. E digamos que é o complexo de Édipo, só que nas meninas. E esse complexo de Electra é quando as meninas elas têm essa admiração, esse amor pelo pai e olham a mãe como uma rival. Mas ao mesmo tempo elas olham e admiram a mãe, que é a figura feminina, como elas são femininas, né? Gente, esses complexos eles explicam muita coisa. E qual é a importância de trabalhar isso? Primeira coisa, no complexo de Édipo dos meninos, quem vai se posicionar é o pai. O pai tem que... Pai que eu falo, pessoal, pode ser... É a figura masculina que está no lugar do pai, né? Ou o pai biológico, ou o pai avô, né, que cria, ou o tio, ou o padrasto. Então, assim, a figura masculina que está ali naquela família, né? Vamos entender desta forma. Então, o pai vai se posicionar. O pai vai mostrar para aquele menino que eles são um casal e que ele é o filho. E aí vão entrar os limites, porque esta criança, ela vai exigir de uma maneira inconsciente cada vez mais a atenção dessa mãe. Ele quer a mãe só para ele. Então, ele vai... Vocês lembram a gente até falou na outra live sobre as pirraças que as crianças fazem, algumas crianças fazem, várias formas de chamar a atenção. E aí eu falei, vamos desvendar esses códigos, vamos entender esses códigos, porque eles estão passando mensagens. E quando a criança chega nessa fase dos 3 até os 5 anos de idade, que é o complexo de Édipo, e para a menina complexo de Electra, essa fase é importantíssima de não se fazer todas as vontades, de ter limites sim, deles compreenderem que eles fazem parte dessa família, mas nessa família tem regras, nessa família as pessoas colaboram, as pessoas contribuem, não estão todas ali à disposição para servi-lo. Olha só, é nessa fase. E existem muitos adultos que falam que criança só começa a entender, né? Você só pode começar a corrigir depois dos 7 anos, depois dos 10 anos, que ela não entende. Ela entende. E nessa fase fálica é um momento de descoberta em todos os sentidos. A Hannah está falando aqui. E no caso da ausência do pai, como que segue o desenvolvimento? Hannah, no caso da ausência do pai, esta criança ela vai substituir por uma outra pessoa. Como assim, Elisa? Ela vai olhar para uma figura masculina, pode ser um tio, pode ser um professor, não que ele vá ocupar o lugar do pai, mas ela vai olhar para uma figura masculina que vai estar nessa posição de figura masculina. Então, ou um pai, ou um professor, ou um tio, ou um primo, alguém que no seu meio, alguém que está no meio em que você está, representando uma figura masculina. Então, ela vai olhar para ele e vai ser esta pessoa. Na ausência do pai, o avô substitui. Também o avô, né? Há muitas e muitas famílias hoje, né? Nos tempos em que vivemos, o avô quem está aí fazendo o papel de pai, né? Não sei se eu te respondi, Hannah, mas acontece dessa forma. O desenvolvimento acontece? Acontece,
né? Muitos casos, aí você pode me perguntar, mas muitos casos só tem a mãe tá ali, faz o papel de mãe, de pai. Não, ela nunca vai fazer papel de mãe e de pai. Ela vai fazer papel de mãe. Ela vai, acontece demais, ela vai se desdobrar, ela vai fazer de tudo, mas ela vai ser a figura feminina para aquela criança. Ela nunca vai representar a figura de pai, né? Porque algumas mães falam, eu sou pai. E pai não existe. Mãe é mãe, pai é pai. Essa mãe que cria seu filho sozinha, que se desdobra em mil e que faz tudo pelo filho, ela está fazendo como mãe, mas ela não vai substituir a figura paterna, né? Eu acredito que ficou claro, que se não, pode perguntar de novo que a gente responde, que eu estou aqui para responder. Vamos lá. Então, descendo aqui um pouquinho, por que complexo de Édipo? O complexo de Édipo, só voltando um pouquinho à história de onde foi que surgiu esse complexo, foi no século XIX, em que, vou fazer um breve resumo para vocês, é uma tragédia grega que foi escrita por Sófocles, por volta de 427 a.C., e nela, Édipo, ele era filho do rei Laio e Jocasta. Ele nasceu e um oráculo, excelente, Elisa, muito interessante o assunto. Ai, que bom, Aline, que bom que vocês estão gostando. Pessoal, pode fazer pergunta, o que eu souber, vou estar respondendo, e o que eu não souber, eu vou correr atrás. Então, por que complexo de Édipo, né? Vou explicar um pouco a história do complexo de Édipo, que foi uma tragédia grega. Então, Édipo nasceu filho do rei Laio e Jocasta. E esse casal de rei e rainha, foi revelado a eles que esse filho, né, ele traria desgraça ao reinado. Ele iria cumprir uma profecia caso ficasse vivo, né? Ele iria matar o pai e se casar com a mãe. Então os pais, com muito medo disso acontecer, entregaram o bebê a um dos seus servos para para matarem essa criança. E essa criança, ela era para ter perfurado o pezinho e pendurado e deixá-la lá para morrer. O servo que levou esse bebê ficou com dó dessa criança, e entregou para um pessoal que estava passando de outro reino, de outro reinado. Então, mas ele já estava com o pezinho furado e o tornozelo amarrado. Por isso o nome de Édipo, que quer dizer pés inchados. É por isso que foi dado esse nome. Então ele foi criado por outra família. E eu sei que, para não me delongar aqui, ele foi, com o passar do tempo, ele voltou ao reino do pai e da mãe, sem saber que era filho desse rei e dessa rainha. Ao chegar, quase chegando no castelo, ele encontra uma comitiva. E eu sei que acontece várias confusões, e nessa comitiva está o rei desse reinado para onde ele estava indo. E ele mata o rei e os servos do rei, sem saber que era o pai. Então, aí já foi cumpriu-se a primeira profecia, matou o pai. E ao chegar lá na cidade, estava nesse reino, né, onde estava só Jocasta, o rei tinha falecido. Voltou. É o rei de Tebas. Exato, obrigada, Sérgio, ajuda aí. Então, ele foi até essa esfinge, que é o quê? Era uma mulher num corpo de leão e asas, né? E ele conseguiu desvendar o enigma e casou-se, conforme o irmão de Jocasta tinha prometido, casou-se com Jocasta sem saber que era mãe dele. E no desenrolar dessa história, ele descobre, Jocasta se mata e Édipo, né, fura os olhos e vai embora do reino, né? Ele é exilado do reino. Então é o complexo de Édipo, do filho que mata o pai e casa com a mãe. É trágico, né? É uma tragédia grega, mas foi daí que Freud trouxe essa história do complexo de Édipo. Então, quando a gente fala do filho que tem ciúme do pai e quer ficar com a mãe, é inconsciente, é uma forma inconsciente, mas muitos vão identificar esse sentimento. Então, quando está acontecendo essa fase dos 3 aos 5 anos de idade, que a criança está passando pelo complexo de Édipo, o que tem que ser trabalhado? Vou só descer aqui um pouquinho, pessoal, para seguir aqui o nosso esqueminha.
A superproteção materna, e acontece em várias famílias, a superproteção desse menino que me exige muito carinho, que me exige muito, e eu vou cedendo aos caprichos, e eu vou cedendo às vontades, e eu vou afastando o pai, e essa criança vai com essa superproteção. O que vai acontecer lá na frente? Acontece demais em várias famílias, adultos que continuam sem saber resolver seus problemas, adultos que, mesmo tendo a sua família, estão o tempo todo atrelado à figura materna, e alguns até buscam nas suas companheiras uma figura parecida com a mãe. Exatamente dessa forma, de tão idolatrar essa mãe, de tanto apego, de não entender, de não haver aquela divisão lá na fase fálica, né? De entender que a mãe é do pai, o pai é da mãe, ele é um indivíduo e faz parte dessa família, e que tem limites e que tem regras. Ele busca alguém lá no futuro com as características próprias da mãe, parecidas com a mãe. Para quê? Para colocar uma pessoa no lugar da mãe. Então, esta fase é importantíssima para a criança para a criança desenvolver responsabilidades, respeito, empatia. E aí me veio na cabeça uma coisa tão, lembrando de algumas situações, quantos e quantos adultos que hoje as pessoas até acham comum, né? Filhos adultos em casa de pai ainda morando, filhos de 30, 35, 40 anos, ainda, como dizem no ditado, na barra da saia da mãe, que ainda estão ali aguardando a mãe cuidar, que estão aguardando a mãe decidir, que não conseguem resolver as suas coisas sozinho, que não conseguem resolver. E aí tem uma série de outras implicações devido a esse complexo de Édipo, que foi... Vou descer aqui um pouquinho, explicar para vocês. Aqui. Importante a gente colocar o quanto o nosso relacionamento com o nosso pai e nossa mãe é importante para o nosso desenvolvimento. Elisa, eu cresci sem pai. Elisa, eu cresci sem mãe. O quanto essa figura que representa a autoridade na sua vida, ela é importante e foi importante para você. Então, nessa live de hoje, eu trouxe para você algumas situações que passam desapercebidas e tem um significado tremendo quando formos adultos, quando os nossos filhos se tornarem adultos. O sucesso de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos caminharem com as próprias pernas, né? Falar de uma maneira, um português bem fácil de ser entendido. É ver os filhos independentes, os filhos construírem famílias e o relacionamento com seu cônjuge, escolher o parceiro certo, a companheira certa e viver a sua família, construir a sua família e saber decidir e saber conduzir. Eu como mãe, agora eu vou falar eu, Elisa, como mãe, o meu desejo, o que eu sonho para as minhas filhas, o que eu tenho buscado junto com o meu esposo, através da educação que a gente dá, através das responsabilidades, sim, através das obrigações, através de tudo que nós educamos e ensinamos, é saber que daqui a uns anos eu vou olhar para elas duas e eu vou ver adultas que sabem o que quer da vida, que consigam resolver as suas adversidades, que nós como adultos sabemos que elas existem. Voltou, pessoal? Travou aqui para mim. Estão me ouvindo? Voltou? Voltou, acho que voltou. Então, para que os nossos filhos não fiquem presos a nós... Tá travando, Sérgio? Me dá um ok se tiver voltado aí, por favor. Alguém? Travando. É a chuva, pessoal. Não pode chover. É muito incrível isso, gente. Voltou? Estão conseguindo me ouvir? Pra gente finalizar? Passou tão rápido. Oi, me deem um alô?
Boa noite quem tá chegando agora. Tá ok, Sérgio? Tá ok? Ouvindo? Ouvindo, ok? Tudo beleza? Ah, tá ok. Obrigada, Carol. Carol responde, pessoal. Vamos responder. Então, pra gente finalizar e fechar, eu sei que foi uma live densa, muitas informações, né? Muitas informações importantes, trazendo a vocês novamente a consciência e o desvendar dos códigos dos seus filhos. Hoje eu desvendei com vocês as 3 primeiras fases que os nossos filhos passam, que é a fase, vamos relembrar, oral, anal e fálica, sendo que a fálica, todas são importantes, e a fálica, ela é importantíssima, importantíssima. Então, quem não viu vai ver depois, e eu espero que tenham gostado, espero que tenha trazido a vocês algumas reflexões, espero que tenha contribuído com a vida de cada um de vocês, e vamos seguir continuando, desvendando os códigos dos nossos filhos, desvendando o que puder ser desvendado de código, nós estaremos aqui fazendo. Para quê? Para a gente olhar lá na frente e ver os nossos filhos resolvidos, sabendo lidar com frustrações, encarando os seus medos. E hoje a gente fala de medo, com muito medo, devido a essa pandemia, devido ao que tem acontecido, a importância de, nosso próximo encontro, vamos falar a importância de entender, porque se eu adulto hoje estou sentindo medo, estou sentindo aflição pelo momento vivido, imagino nossos filhos, nossas crianças. Então, na próxima live, a gente vai desvendar mais um código extraordinário para que você possa conviver com sua família, não só com seus filhos, mas com seu companheiro, sua companheira, de uma maneira que seja leve, feliz. Não vou dizer que não tem desafios, porque a gente enfrenta desafios, mas que a gente esteja armado e que a gente esteja pronto para encará-los. Certo? Ok? Foi uma delícia estar com vocês. Quase não saiu, né? Com tanta chuva, com tanta internet travando. Mas eu espero contar com vocês no nosso próximo encontro. E uma delícia, muito bom estar aqui. E até a próxima, e vamos chamar mais famílias, vamos dividir com eles desvendar esses códigos e tornar assim uma família fortalecida. Vamos junto? Vamos lá? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um abração e aproveitem o final de semana, curtam seus filhos, curtam seu esposo, sua esposa, aproveitem. Os dias estão passando muito rápido e cada minuto vale ouro. Aproveite, curta, se entregue. Beijão, fiquem bem.